Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Teles Bindu e no vídeo de hoje faremos estudo de funções. Eu trago aqui duas funções, a função f de x e a função g de x, e faremos aqui o estudo. Temos aqui do lado direito 8 questões que têm a ver com interpretação gráfica de funções e vamos resolver essas 8 questões baseando-se nessas duas funções que foram representadas aqui graficamente. Então é basicamente isso, sem mais demora, vamos à resolução dessas 8 questões. Para a questão número 1, pede um domínio da função f de x. Sempre que se pede o domínio de uma função, aqui querem saber onde é que a função começa e onde é que termina, mas isso no eixo do x. O domínio sempre acha-se no eixo do x. Por exemplo, para esta função f de x, uma vez que queremos domínio na função f de x, ela parte de menos infinito, ok? Esta função parte de menos infinito e continua até mais infinito. Os valores de x aqui iam crescer até mais infinito. E desta forma diríamos que temos aqui um intervalo que parte de menos infinito até mais infinito, e esse conjunto é o conjunto R, o conjunto de números reais. Estamos a falar do conjunto que parte de menos infinito até mais infinito. Esse conjunto é o conjunto de números reais, que é o conjunto R. Então teremos aqui como domínio da função f de x o conjunto R. Para a questão número 2 temos aqui f de 0, ou seja, qual é o valor de y quando x é 0 nesta função f de x. Quando x é 0, qual é o valor de y? Quando x é 0, o valor de y é 1. Temos aqui, quando x é 0, o valor de y é 1. Colocaríamos aqui 1. Continuando, temos aqui a questão número 3, em que ponto de x se verifica a condição f de x igual a g de x. Em que ponto as duas funções são iguais. Podemos ver aqui, podemos ver que o f de x tem que ser igual a g de x, e duas funções são iguais no ponto em que elas se intersetam, no ponto em que elas se cruzam. E essas duas funções se cruzam neste ponto, ok? E qual é o valor de x neste ponto? No valor de x é 0. Colocaremos aqui então o x é igual a 0 nessas duas funções se cruzam neste ponto, no ponto 0, ok? Quando x é 0, elas se cruzam neste ponto. Quando x é 0, o y é 1 nas duas funções, é por isso que são iguais. Continuando, temos aqui a questão número 4. Querem saber onde é que a função f de x é igual a 0, ou seja, onde é que a função f de x é nula. Uma função qualquer é nula nos pontos em que toca o eixo de x. No ponto em que toca ou no ponto em que interseta o eixo de x, a função é nula. O que significa que neste ponto temos lá um zero da função. E olhando para esta função f de x, ela não chega a tocar o eixo do x, o que significa que não temos nenhum zero da função. E diríamos desse jeito que esta função f de x não é nula em nenhum ponto. Colocaremos aqui, nenhum ponto, ok? Nenhum ponto. Vou colocar aqui nenhum p, o p de ponto. Continuando, temos aqui a questão número 5. Querem saber onde é que a função g de x é igual a 0, ou seja, onde é que a função g de x é nula. E uma função qualquer é nula nos pontos em que toca o eixo de x. Significa que naquele ponto temos lá um zero da função. E esta função g de x toca o eixo de x ou interseta o eixo de x neste ponto, que é no ponto x igual a 1. Colocaremos aqui x igual a 1. Continuando, temos aqui a questão número 6. Quer saber o intervalo em que a função f de x é maior que g de x. Uma função qualquer é maior que a outra no intervalo em que ela está acima da outra. Por exemplo, nós temos aqui essas duas funções e em que intervalo a função f de x está acima da outra. Esta função parte de menos infinito até o ponto 0, mas veja que até este ponto, até o ponto 0, a função ainda está abaixo, mas a partir de ponto 0 para frente, a função está acima da função g de x, o que significa que ela é maior neste intervalo, intervalo que parte de 0 até mais infinito. Então colocaremos aqui o intervalo que parte de 0 até mais infinito. Este é o intervalo em que a função f de x é maior que g de x. Continuando, temos aqui a questão número 7. Querem saber o valor de y quando x é 2 na função f de x. Quando x é 2, qual é o valor de y? Temos aqui, quando x é 2, o valor de y é 4. Então colocaríamos aqui 4. E por último, temos aqui a questão número 8. Querem saber o intervalo em que a função f de x é menor que a função g de x.
Como eu disse na questão número 6, que uma função é maior que a outra quando está acima da outra, é do mesmo jeito que uma função é menor que a outra quando está abaixo da outra. Esta função f de x, em que intervalo ela está abaixo da outra? Veja que a partir deste ponto, do ponto 0, quando x é 0, temos aqui y é 1, mas de menos infinito até 0, a função está abaixo da função gg de x, e a partir do ponto 0 para frente, a função f de x é que está acima. O que significa que no intervalo que parte de menos infinito até o ponto 0, a função é menor, e colocaríamos desse jeito o intervalo que parte de menos infinito até o ponto 0, ok? É desta forma que poderíamos interpretar funções. Então chegamos ao fim da aula, espero que tenha percebido. Deixe like, subscreva-se ao canal e espere por mais vídeos do gênero.